Muito bom dia, senhoras e senhores. É um prazer imenso que nesta manhã a Comissão Economia e Finança estará reunida para uma audiência pública a fim de tratar do projeto de diretrizes orçamentárias. É com prazer que nós anunciamos que encontra-se na mesa o vereador Toniolo e nós convidamos a senhora secretária Lucineide Aparecida de Lira para compor a mesa diretora desta audiência pública. Convidamos também o senhor Fábio Gomes Marques, economista, para compor a mesa. E também o Luiz Felipe, diretor do Planejamento Orçamentário. Encontra-se presente o doutor Aridelso Carlos César Turíbio, presidente do Fundo Municipal do Idoso e do Conselho Municipal do Idoso. Como eu disse, é um prazer imenso estar aqui, senhora secretária, participar dessa audiência pública. Registramos a presença do vereador Aloísio, líder do senhor prefeito nesta casa, do vereador Valdir Roque, e neste momento é com prazer que nós convidamos a assumir os trabalhos a presidente da Comissão de Economia e Finança, vereadora Mazé. É com muita satisfação que passamos, então, a direção desta audiência para a vereadora Mazé. Antes, porém, já foi anunciado aqui. Então, senhora secretária, sinta-se à vontade, a casa é nossa. Tá bom? Obrigada, presidente. Obrigada, senhor presidente. Bom dia a todas, todos. Então, queria, após o anúncio das autoridades presentes, mais os vereadores Valdir Roque, Aloísio Pinheiros, rogar às demais autoridades que, mesmo em seus lugares, sintam-se como componentes da mesa de trabalho. A delegação da CEPLAG chegando, mais o nosso queridíssimo doutor Manuel. Sejam bem-vindos. Então, pedi ao senhor secretário que leia a correspondência e o ofício de número 30, 2015. Ofício número 30, 2015, ao excelentíssimo senhor Jair Assaf, presidente da Câmara Municipal de Osasco. Assunto: audiência pública. Senhor presidente, informo a Vossa Excelência sobre a realização de audiência pública da Comissão de Economia e Finanças no dia 23 de junho de 2015, às 10 horas, no plenário Tiradentes, ocasião em que a senhora Lucineide Aparecida de Lira, secretária de Finanças do município de Osasco, referente ao tema Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2006, em cumprimento às disposições constantes do artigo 4º da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000. Assim, solicito autorização para uso do plenário, bem como serviços de som, imprensa, recepção e copa. Solicito ainda que seja enviado cópia de ofício a todos os senhores vereadores para a ciência. Atenciosamente, professora Mazé Favarão, presidente da Comissão de Economia e Finanças. Obrigada,
Obrigada ao secretário, vereador Toniolo. Eu queria, na pessoa da senhora Lucineide Aparecida de Lira, secretária de Finanças do nosso município, agradecer a presença de todos os que farão uso da palavra nessa atividade. Agradeço aos vereadores presentes e também ao público e imprensa presente. Informamos que essa audiência pública está sendo transmitida ao vivo pela TV Câmara Osasco, canais 9 ou 16 da operadora Cabonet e pelo portal da Câmara Municipal de Osasco, pela internet www.osasco.sp.leg.br. Então, ou os canais, ou o canal 9 ou o canal 16 da Cabonet, ou o próprio portal da Câmara. Convidamos a população para que participe enviando perguntas. Tá? Para isso, basta acessar o portal, que é esse que eu mencionei, www.osasco.sp.leg.br. Eu estou chamando a atenção porque o osasco.sp.org.br é do Executivo. Tá? Então, o prefeito, secretários, diretores. A Câmara é Osasco, é SP, mas é LEG de Legislativo. Então, acessa o portal, clica na opção enviar mensagem ao plenário, que está localizado do lado esquerdo da tela. O público aqui presente também está convidado a participar, retirando os formulários na recepção ou com os nossos assessores. Todas as questões pertinentes serão respondidas na parte final do evento. Agradeço aos vereadores da comissão, da nossa comissão de Economia e Finanças, pela iniciativa que é tão importante, necessária e legal do nosso município. A nossa comissão é composta por mim, pelo vereador Toniolo, que está aqui, pelo vereador Valdir Roque, que está ali, mais os vereadores Branco e Alex da Academia. Realiza reuniões periódicas e as reuniões são abertas, até por força do regimento. Então, com frequência, nós recebemos a visita do vereador Aloysio Pinheiro, que já presidiu também a comissão no passado, não é isso, vereador? E muito nos auxilia nos debates, né? E mesmo para o público também por força do próprio regimento, são reuniões abertas. Anunciar a presença do senhor Bruno Mancini, diretor de Planejamento Estratégico da CEPLAG, e da senhora Nicole Verillo, gerente de Estratégia Governamental da CEPLAG. Também, já cumprimentado, o doutor Manuel Marques da Silva, diretor do DATL. Bem, antes de convidar a senhora Lucineide a fazer uso da palavra, eu queria precisar um pouquinho mais as razões daqui, né? Quando um prefeito, muitos já sabem, muitos que nos acompanham já sabem, mas muitos também ainda não detêm essa informação e esse conhecimento. Quando um prefeito, uma prefeita toma posse, por força da lei tem que fazer o plano plurianual, que é o projeto, à luz do seu programa de governo, das ações a serem desenvolvidas ao longo dos 4 anos seguintes. De fato, quando existe a posse, pega o último ano do PPA do governo anterior, tá? Para ter a solução de continuidade, né? Porque a cidade existe mesmo quando muda a administração, né? Ela vive, né? E esse PPA é o plano do que vai ser atingido, do que vai ser construído, do que vai ser feito ao longo dos 4 anos desse mandato. De fato, os 3, porque o primeiro é do prefeito, da prefeita anterior, os 3 seguintes apontando para o primeiro ano da gestão seguinte. E, frequentemente, isso é uma conquista relativamente nova na nossa democracia, esse PPA
tem que refletir o plano de governo. Porque quando as pessoas vão pedir votos, elas dizem, vote em mim porque eu vou me comprometer com isso, vote em mim porque eu vou me comprometer com aquilo outro. É o meu. Pronto, já desliguei. Tá? E esse plano de governo tem que se materializar, né? É uma proposta de plano de governo, ele tem que se materializar no PPA. Bom, muito bem, o PPA vem para a Câmara, os vereadores analisam esse PPA, plano plurianual, tá? E a cada ano, a Câmara também recebe 2 grandes documentos. O primeiro é esse que nós estamos discutindo aqui agora, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Essa Lei de Diretrizes Orçamentárias não sai da cabeça do Executivo, dos secretários, ela tem que refletir aquele plano que a Câmara votou. Tanto é que os vereadores acompanham e dizem, opa, peraí, não está acompanhando, não está fazendo. Quer dizer, é uma das funções da vereança. Então, essa é a Lei de Diretrizes Orçamentárias que vai dizer o que o Executivo espera em termos de financiamento para realizar aquela parte do PPA para o ano seguinte. Tá? Essas diretrizes, eu estou chamando a atenção porque são diretrizes. Todo mundo sabe o que é diretriz, é uma indicação. Essas diretrizes têm que ser votadas até o final do primeiro semestre, tá? Tem que ser objeto de, no mínimo, uma audiência pública. Assim que chega, como todos os demais documentos da Câmara, fica à disposição, né, porque todos sabem disso, é só entrar no portal da Câmara que sabem disso. É votada e essas diretrizes se materializam no final do ano, né, secretária, como a Lei Orçamentária Anual. Então, são momentos importantes. Por que tem essa diferença? Porque você estabelece as diretrizes à luz também do que foi conquistado e também, eventualmente, o que deverá ser feito para poder fazer a mudança necessária. Porque a Lei Orçamentária Anual, a famosa LOA, tá? Essa sim passa a ser a orientação a ser seguida. Ah, mas ela não pode ser mudada? Sim, pode ser mudada. Pode ser mudada com uma mudança muito pequena, sem o conhecimento dos vereadores, mas qualquer mudança significativa tem que voltar para os vereadores novamente. Então, é importante. 2 coisas são importantes. Programa de governo do prefeito, tá? Lei de diretrizes orçamentárias e ir acompanhando. É isso que dá credibilidade para as ações públicas, para as ações do Executivo, para a função do Legislativo, a nossa também. E é isso que, de fato, vai permitir à população confrontar aquilo que todo mundo fala, né, vereador Toniolo? Promessas de campanha com realizações de mandato. Com realizações de mandato, né? Quer dizer, nós temos vivenciado nos últimos meses, quase um ano, tal, uma campanha para desmoralizar o agente político. Tá? O agente político existe para servir à comunidade, para servir ao povo, para propor coisas. Então, nós, legisladores, temos que acompanhar, junto com a população, junto com o público, o programa de governo e a sua aplicabilidade. Então, não é apenas uma questão da lei exigir, embora a lei também exija, mas é uma questão de prática, de democracia, de cidadania, que nós aqui ainda estamos um pouquinho, nós no Brasil, um pouquinho devagar, no nosso período democrático ainda não se enraizou. Dito isso, feito essa imensa preleção, né, eu convido a senhora Lucineide Aparecida de Lira, secretária, a fazer uso da palavra, colocando a tribuna à sua inteira disposição. Obrigada, professora. Bom dia a todos.
A apresentação, eu vou até pedir aqui licença para a CEPLAG, que eu tenho um texto aqui que faz parte da peça encaminhada para a Câmara. E aqui, só complementando aqui a fala da professora, então, aqui eu vou fazer aqui dizer que esse processo de elaboração da LDO para 2016, ela foi coordenada pelo prefeito Jorge Lapas, que contou com o trabalho do corpo técnico da Secretaria de Planejamento e Gestão para estimar ou fixar as despesas públicas e a Secretaria de Finanças para prever a receita pública. Soma-se a esse esforço coletivo a dedicação da equipe da SAJ para preparar todo o arcabouço jurídico deste projeto de lei. Então, nesse sentido, daremos início à apresentação da LDO. A primeira parte da receita será apresentada pelo Fábio, o nosso economista. A segunda parte da apresentação será feita pelo Luiz, que falará das despesas da LDO. Muito obrigada, viu? Muito bem. Obrigada à secretária, a senhora Lúcia. E agora convidar o Fábio, o economista Fábio, também da Secretaria de Finanças, colocando a tribuna à sua inteira disposição. Nós vamos ter projeção? Então, convidar para a projeção. Bom dia a todos. A LDO é um documento simples, que orienta a parte mais complexa que vem no fim do ano, que são o orçamento. Então, ele dá um indicador do que vamos poder fazer na LOA. Então, vamos direto ao assunto. Aqui tem o que ela deve conter, né? Assim, é só um preâmbulo das obrigações que a gente tem que constar na peça da LDO. Nós definimos metas e as prioridades da administração pública. Então, no nível macro, não entra em detalhe em que elemento de despesa que isso se dará, e sim, mas quanto que será gasto em termos de dimensão de valor para cada secretaria, para cada eixo estratégico, para cada área de atuação do governo. Tem que ser compatível com as políticas objetivos do plano plurianual. Isso é uma obrigação, porque o plano plurianual ele tem uma linguagem maior, a LDO diminui e chega na LOA, na execução, que é o dia a dia da secretaria, onde se faz o gasto, tal. É a ponta lá, mas elas têm que se conversar. Essas três peças elas têm que se conversar. Elas obrigatoriamente têm que se conversar. Então, orientações básicas para a elaboração da LOA, foi o que já foi dito. Dispor alterações na legislação tributária do município, ou seja, quando a gente tem alguma previsão de alteração alguma lei que o executivo tende a aplicar ou está com o projeto com a intenção de fazê-lo. Por exemplo, um caso concreto, a regularização fundiária é uma tratativa que, de fato, está acontecendo. Então, assim, a gente tem que prever algumas coisas que podem acontecer se isso de fato acontecer. A gente já tem que fazer uma previsão na LDO. Estabelecer a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. No nosso caso, nós não temos.
embora há um fundo chamado Fundip, que talvez isso um dia venha a ser necessário a existir para que dê conta desse item, e dispor a política de pessoal em cargos sociais. Como todos sabem, nós temos limitações e aí a gente já faz um preâmbulo dessas limitações. Ela fala sobre equilíbrio de despesa e receita. Isso não significa que nós temos que gastar só o que arrecadamos, porque, às vezes, optamos por fazer algum investimento de infraestrutura que seja maior que a nossa capacidade de arrecadação, e aí somos obrigados a fazer um financiamento. Então, aqui também, quando tem essa intenção, na LDO a gente já faz essa previsão. Ops. Definir critérios e formas de limitação de empenho. Aqui a gente é de forma bem sucinta, porque isso vai ser mais detalhado no decreto de execução orçamentária depois da LOA feita, porque aí a gente trata isso de uma forma mais aprofundada. Então, assim, são linhas gerais aqui que nem sempre estão compostas na peça, mas não de forma definitiva, mas apenas passando por cima. Estabelece normas relativas ao controle de custos e avaliação dos resultados dos programas financiados com recursos do orçamento. Estabelece condições e exigências para transferência de recursos a entidades públicas e privadas. Define o montante e forma de utilização da reserva de contingência. Tudo isso depois estou só reafirmando porque ele é uma diretriz. Vai ser de forma mais detalhada sempre na LOA e complementada no decreto de execução, que também a gente acaba passando aqui pela casa. Autoriza o município a auxiliar o custeio de despesas atribuídas a outros entes da federação, bombeiros, polícia civil, às ordens dos emancipadores e outras entidades que a gente contribui com o funcionamento. Define critérios para início de novos projetos. Define as condições para renúncias de receitas. Ou seja, toda renúncia de receita, a lei de responsabilidade fiscal nos obriga a dar medidas compensatórias ou informar que isso não terá, ou onde será reduzido o custo, se isso não terá impacto nas metas. Nós somos auditados eletronicamente e tudo isso faz... toda essa peça ela é informada, ela tem uma linguagem própria e a gente informa isso ao Tribunal de Contas via Aldesp, que é um projeto que vem em 2007, Luiz? 2007, se não me engano? 2007. E vem evoluindo, e os municípios apanharam muito para conseguir entender a linguagem e se adequarem a ela. E é um processo de construção, de planejamento do Brasil, no final das contas, porque o conjunto de informações dos municípios somadas, a gente vai construindo um método de planejamento maior. Então, é uma auditoria eletrônica, transferência de eletrônica de dados, é isso que eu estou colocando. Segurança das informações, porque qualquer pessoa pode buscar esse dado para estudos, para controle social, controle externo em geral. Diminuição do fluxo de documentos físicos, porque antigamente a gente encaminhava cópias de tudo que era produzido, e isso eram caixas e caixas de papel transitando de um órgão para o outro, da gente para os órgãos de fiscalização. Isso acabou. Para quem já trabalhou antigamente no setor público, sabe, senhores como Luiz Ambrosio, Nossa Senhorita secretária
eram caixas e caixas de papel, acreditem. Beiravam insuportável. O controle do cumprimento de peças de planejamento, PPA, LDO e LOA, para o exame das contas anuais, isso que foi dito até agora, execução orçamentária compatível com as peças orçamentárias, que é um complemento de tudo isso. A LDO ela está composta do anexo de metas fiscais, o anexo de riscos fiscais, tem um anexo complementar do processo de elaboração estratégica para mostrar como isso foi elaborado, um anexo de obras em andamento, e o anexo 6, que o nome desse anexo chama anexo 6 mesmo, tá? É um documento que tem esse nome, unidades executoras e ações voltadas ao desenvolvimento do programa governamental da PMO-FITO. É aí que está toda a linguagem da LDO, o grande trabalho da LDO consiste nesse anexo. Uma mensagem à Câmara e o projeto de lei, que é objeto da SAGE, do nosso querido Manuel ali, que é o nosso grande responsável. Que são só alguns termos utilizados ao longo no documento, e a gente vai passar por eles, então, só para as pessoas que não têm conhecimento terem alguma afinidade com isso. Receita fiscal. São receitas orçamentárias, excluídas as operações financeiras, alienação de bens, operação de crédito e cancelamento de resto a pagar. Ou seja, é tudo que nós arrecadamos, menos o que nós ganhamos de investimento financeiro. Ou seja, tudo aquilo que está rendendo no banco lá não conta para compor a receita fiscal. Então, a gente está falando ou que a gente toma emprestado. Então, a gente está falando, de fato, de capacidade de arrecadação, quando a gente fala em receita fiscal. Despesa fiscal. São despesas orçamentárias excluídos os juros, encargos financeiros e amortização da dívida. É o mesmo conceito, ou seja, é a nossa despesa pública que não entra pagamento de juros e multas em geral, ou seja, são os dinheiros que não estão embutidos na política pública. Então, a receita fiscal e a despesa fiscal está diretamente ligada à despesa pública, de política pública, e a receita fiscal é a nossa capacidade de arrecadação no sentido de Estado, né? Resultado primário é a diferença entre a receita fiscal e a despesa fiscal. Deve ser igual ou superior às despesas com juros e amortização. Ou seja, o resultado primário é um item criado na LRF para garantir o pagamento de juros e amortização, ou seja, somos obrigados a fazer ele positivo para pagamento de juros e dívida. Ou seja, quando ele não é positivo, nós estamos tendo necessidade de financiamento da atividade do Estado. O resultado nominal é a diferença entre o saldo da dívida fiscal em 31/12 de um determinado ano em relação ao 31/12 do ano anterior. Portanto, vocês vão ver depois, o resultado nominal é interessante que ele seja negativo. Por que negativo? Significa que houve redução do grau de endividamento do município. Tá? Então, como a gente costuma dizer, é o único número que quanto mais negativo, melhor. Tá? Aqui são as metas fiscais de 2014, é uma análise do que passou. Também faz parte da LDO mostrar o que aconteceu no exercício anterior. Então, ali, na primeira linha, aqui tem aqui, a receita fiscal total e a despesa fiscal são aqueles conceitos que eu falei da capacidade de arrecadação e da despesa pública. Sempre maior do que a despesa pública. Quando não é maior, nós temos um déficit. E aqui era previsto. Por que previsto aqui? Porque nós tínhamos uma operação de crédito, e a operação de crédito ela
ela joga contra os números, no sentido, ela mostra uma piora do dado. E a gente vai ver depois no resultado nominal isso aí. Mas aqui é o previsto. E aqui foi o realizado. Ou seja, nós prevíamos um déficit, mas nós não tivemos déficit, nós tivemos superávit. Tá? Tivemos um resultado primário positivo, desculpa. Então, em relação à receita fiscal, nós tivemos, C sobre A, o crescimento, 2014 contra 2013, nós crescemos 7% da nossa capacidade de arrecadação. E, compensação, em relação à previsão, nós erramos na previsão em 5%. Então, aqui, a receita fiscal teve resultado de 94,92% da meta estabelecida, validando o modelo de previsão. Ou seja, embora 5%, a gente arrecadou 5% a menor do que estava previsto, isso no montante que a gente estima, é um valor bem razoável. Nós chegamos bem perto do que está previsto, porque aqui tem algumas situações que não acontecem, como algumas receitas de capital, tem algumas transferências que são esperadas e acabam não acontecendo, alguns convênios que são postergados e assim por diante. Na despesa fiscal, nós tivemos um incremento de 20% na despesa. Ou seja, 2014 em relação a 2013, nós aumentamos em quase 20%, 19% a nossa despesa. E, mesmo assim, nós gastamos quase 7% menos do que o previsto. Ou seja, estava previsto um valor, gastamos menos do que estava previsto, até para poder se encaixar aqui dentro da despesa, porque 2014 foi um ano duro em relação ao ICMS. Nós tivemos algumas quedas bem consideráveis em relação ao repasse do Estado. Então, aqui no resultado primário, se vocês verem aqui, nós tivemos uma queda de 86%, porque o resultado de 2013 da Receita foi muito positivo. E foi o primeiro ano de governo. O primeiro ano de governo, há uma certa dificuldade da execução da despesa, porque os agentes não conhecem todos os procedimentos a serem realizados, as licitações acabam meio que emperrando. Então, até azeitar, entrar na engrenagem, as pessoas aprenderem a fazer a despesa, foi refletir no segundo ano, com o aumento da despesa. Então, é fácil entender aqui porque nós não conseguimos gastar, porque houve, embora seja o mesmo partido, é um outro governo, há troca de pessoa, troca de comando, e até o entendimento de como funciona a máquina. É normal esse retardamento na despesa, e o que impactou no segundo ano do governo de forma mais agressiva na despesa. A dívida consolidada líquida, ela vem se mantendo num nível aceitável, mas ela cresceu 7%, embora ela cresceu menos do que a gente previa, porque a gente não teve a operação de crédito que a gente estava esperando. E o resultado nominal, nós tivemos um resultado nominal que é aquela diferença entre o grau de endividamento de um ano em relação ao outro. Nós tivemos 175 mil em 2013 e 52 milhões em 2014. Essa variação considerável aqui, muito dela se explica porque a dívida consolidada líquida, que é a diferença dela para calcular o resultado nominal, em 2013 nós tivemos uma disponibilidade de caixa que impacta diretamente no resultado nominal elevada. Em 2014, como o ano não foi muito bom, nossa disponibilidade de caixa foi muito reduzida. E isso influencia no cálculo do resultado nominal. Porque o resultado nominal não é dívida, é grau de endividamento do município. Mas não necessariamente dívida, porque ele considera a disponibilidade financeira para apuração do cálculo. Aqui já é a memória de cálculo para a previsão de receita 2016, 17 e 18.
Então, os principais indicadores que a gente utiliza para fazer a previsão no modelo estatístico são o IPCA, Selic e o PIB. Aqui, não é Selic aqui. Aqui está errado. Eu errei na apresentação aqui. Aqui é... Você lembra, Luiz? Você tem aí na apresentação, Luiz? IGPM, né? Eu acho que é IGPM, né? Aqui é ato falho meu aqui na hora de digitar aqui. Aqui são as previsões IGPM. São os principais indicadores que a gente utiliza para fazer para cada item da receita, a gente usa uma combinação desses indicadores para fazer a previsão. Esses dados não são inventados, é um sistema de expectativa do Banco Central que ele pega o conjunto do mercado, das expectativas de mercado, e a gente colhe esses dados do Banco Central para ter uma referência, para não sair da cabeça de ninguém, sair da cabeça de muitos, na verdade. E embaixo aqui é o índice de participação do município, que é um item relevante para a questão do ICMS, que é a partilha do ICMS em todos os municípios. Nós estamos vindo numa queda no índice de participação. Isso demonstra que nosso valor agregado no município, em relação ao conjunto da sociedade do Estado de São Paulo, está tendo uma piora. Nós estamos tendo uma migração para serviço e nós estamos perdendo um pouco da nossa capacidade de industrial. Mas isso não necessariamente é um trauma, porque o que determina a nossa maior arrecadação é a atividade econômica. Enquanto a nossa atividade econômica tiver punjante, a queda ela é marginal, ela equilibra isso. Mas é um item que a gente tem que buscar, e a Receita tem feito estudo junto ao DIPAM para ver o que a gente consegue recuperar esse dado. DIPAM, só para quem sabe, é um órgão da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo. Aqui são as rubricas, aquela que eu falei, a composição da metodologia, como que é feito a estimativa dos valores a serem arrecadados, que é essas rubricas aqui são essas combinações de variáveis. E essas são os valores apurados quando você multiplica uma variável pela outra. Tá? Então, é mais a título de informação, para dividir com vocês como que a gente chuta com o método, né? Não é uma coisa aleatória. Aqui são as metas fiscais, os resultados nominais e os resultados reais. Pode parecer um valor alto a primeira vista, mas em função da inflação prevista, quando se olhar para o valor nominal, o valor real, ou seja, deduzindo a inflação, esse valor não é um absurdo, esse crescimento previsto. Tá? É abaixo da nossa média, nós estamos sendo não tão conservador, mas conservador, a ponto que, se vocês olharem no tempo, 2017, estão prevendo uma piora até em relação à arrecadação. Então, assim, nós não estamos acreditando que esse movimento vai ser... Já vamos ter uma resposta já no começo do ano que vem. A gente imagina que o crescimento volta a ter só no segundo semestre de 2016. Então, estamos esperando o resultado primário. E aqui, em 2015, esses números de 2015 não são os que estão na LOA. Eles são uma estimativa já considerando o primeiro quadrimestre da arrecadação desse ano. Então, foi considerada a arrecadação já ocorrida nesse quadrimestre. Sobre os riscos fiscais,
são possibilidades de ocorrência de eventos que venham a impactar negativamente as contas públicas. É dividido em orçamentário e de gestão da dívida. Orçamentário é quando a receita não responde à expectativa, então você faz um planejamento e ela não acontece. E a gestão da dívida são algumas ocorrências que aumentam o serviço da dívida. Nós temos um caso concreto que está na discussão, que é a questão dos precatórios, que caiu uma emenda constitucional, foi dada como inconstitucional, na verdade, uma ADI, e nós pagamos hoje, repassamos ao Tribunal de Justiça 1,5% da receita corrente líquida, e há uma discussão para aumentar isso para 5% da receita corrente líquida. E isso é receita própria. Se isso vier a acontecer, sim, todo o planejamento, depois o Luiz pode até passar por falar mais detalhadamente sobre isso, inviabilizaria qualquer novo projeto, correndo o risco de ter que reduzir os custos existentes ainda. Então, é uma situação muito séria. Aqui é o passivo contingente, é a letra financeira do Tesouro. Essa LTM aqui é uma tradição que um acontecido no passado aí, e até hoje foi objeto de uma CPI, então ela consta nos nossos balanços, mas ela nunca foram pagas, elas são faz parte da gente ficar como se fosse um esqueleto que está lá, a gente é proibido de pagar, não está negociado, é um problema que a gente olha para ele, assim, como uma pintura que tem na sua parede e tem uma falha lá que toda vez que você passa por ela, você vê aquela falha. Ela não te prejudica em nada, mas ela está ali, você sabe que está ali o tempo todo. Então, a gente não esconde. Uma hora vai ter uma decisão disso. Mas até essa hora chegar, a gente não pode excluir ela de um risco, né? A questão da Sabesp também tem um passivo apresentado aí que está na justiça, ainda não tem nenhuma decisão disso também, é outro impasse, mas a gente não esconde, a gente sempre mostra, porque faz parte do composto da dívida, dos litígios, na verdade, né? E aqui é o pagamento dos precatórios municipais, que é justamente isso. A gente passa 1,5% e faz parte desse passivo. Em relação aos créditos tributários, o PEPEL está finalizando, estamos com o RPPD em vigência, que é esse parcelamento novo. Eles diluíram os recebíveis, mas ele tem dado uma melhor. Ele melhorou sensivelmente o nosso cadastro. Algo em torno de 30% do nosso cadastro foi regularizado em função desse novo plano de parcelamento aprovado pela Casa aqui, que possibilitou isso, e para o município no longo prazo isso faz toda a diferença, um cadastro organizado. Só uma coisa aqui ainda dentro do ativo contingente, existe uma negociação interna, administrativa, de que a dívida ativa vá para a execução fiscal, ou seja, a cobrança já veio para cá, então já está aqui na casa, a cobrança já ser muito próxima da ação judicial, ou seja, assim, melhorar o tempo-resposta do recebimento desse crédito. As providências que são previstas caso aconteça alguma dessas situações dos ativos, dos passivos e dos ativos contingentes, são a utilização de reserva contingencial, que a gente deixa... Está 3 milhões esse ano? Reserva. Tem 3 milhões de reserva contingencial. O próprio contingenciamento do orçamento, a redução da despesa, caso aconteça
a mudança de paradigma do precatório não tem escapatória, vai ter que mexer com todo mundo. A revisão da receita prevista, ou seja, se tiver uma tragédia que a gente não tem enxergando, tem que mexer, ou o contrário também, se tiver um ganho extraordinário de alguma alienação bem sucedida, a gente também tem que rever a previsão. Capacitação da fiscalização, é um aspecto gerencial. Mudança no fluxo de processos decisórios de trabalho e implantação do sistema de controle de arrecadação. Então, tudo aqui faz parte, esse projeto que está na casa de mudança da cobrança para a SAG, faz todo parte desse processo. Operação de crédito para garantir investimentos prioritários na modernização da administração pública e em obras de infraestrutura urbana, garantindo o papel do Estado e do município em suas funções de governo. Então, é isso. Assim, quando operação de crédito, endividamento não é uma coisa necessariamente ruim. Às vezes você precisa fazer uma ponte para interligar uma sociedade, trazer um bairro para o centro, fazer uma via de acesso. Você tem que fazer algumas... tem que tomar dinheiro no mercado, não tem alternativa. A gente precisa, porque nossa capacidade de arrecadação é quase toda tomada pelo custeio. Aqui, agora eu passo a palavra para o Luiz, que vai falar sobre o processo de elaboração do planejamento. Então, para aproveitar que já estamos todos a postos, passamos a palavra para o representante da CEPLAG, da secretária Dulce Helena, o Luiz Felipe Ambrosio. Bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia, vereadores, vereadora Mazé. Eu vou falar aqui Vou falar de uma coisa um pouco mais simples do que a que o Fabão falou. Né? A primeira vez que eu falei em público na vida foi quando eu saí saindo da Faculdade de Economia e vim fazer uma apresentação aqui na Fundação Bradesco. E aí eram duas apresentações para os alunos e tal. Um amigo meu que era filósofo ia falar sobre a África, a história da África, e eu, como sou economista, ia falar sobre a inflação na década de 80. Ou seja, desde lá eu sei que os economistas sempre ficam com a parte chata. Então, como eu estou aqui como diretor e não como economista, apesar de ser economista, a parte chata ficou para o Fabão, que está aqui como economista. Então, a gente vai falar aqui Não, estou te falando disso porque essa parte é mais complexa mesmo. Então, como disse a vereadora professora Mazé, a Lei de Diretrizes Orçamentárias ela é um indicativo do que vai vir a ser a lei orçamentária. Ela tem duas partes, compõe duas partes fundamentais. A primeira parte é toda essa parte de metas fiscais, resultados fiscais que o Fábio acabou de apresentar, que são coisas mais difíceis mesmo, mais complexas. Esta parte é a que ganhou um vulto maior, mais significativo após a Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, tem tudo aquilo, todo esse rito, todas essas contas que a gente precisa fazer por conta da Lei de Responsabilidade Fiscal. E, enfim, é uma parte que tomou uma dimensão um pouco maior da LDO, tendo em vista, ou seja, a garantia de que o Estado brasileiro, municípios, estados e União façam superávites, consigam honrar seus pagamentos das suas dívidas e tal. Então, tudo isso tornou a LDO mais parruda, mais pesada e mais cheia de nomenclaturas e tal, que é essa primeira parte que o Fábio apresentou. Então, infelizmente, a gente tem que passar por elas. Não tem jeito. E essa eu vou falar aqui um pouco mais da parte um pouco menos pesada do ponto de vista conceitual, mas do ponto de vista do processo de elaboração da LDO 2016, os resultados que a gente encontrou nesta elaboração, ou seja, aqueles indicativos de como é que serão as despesas, como é que elas vão acontecer, como é que a gente espera organizar as despesas na LOA 2016. Tá? Então, como vocês sabem, a gente já vem falando aqui na casa há bastante tempo, nós, da gestão Jorge Lapas, mudamos um pouco a estratégia de planejamento orçamentário e readequamos a estratégia de planejamento orçamentário ao planejamento estratégico. O nosso planejamento orçamentário ele é subsidiário, ou seja, ele é uma camada agregada ao planejamento estratégico. O que é o planejamento estratégico? Então, o nosso planejamento estratégico está consubstanciado, ou seja, ele está formatado nisso que a gente chama de acordos de resultado, que são peças nas quais os secretários se comprometem
junto ao governo, a realizar determinadas ações que visam um determinado objetivo, com metas estabelecidas para serem cumpridas por ano e tal. Em breve, os acordos de resultados estarão publicizados no site da CEPLAG, logo em breve, espero que todo munícipe possa acompanhar. Isso está sendo programado. Então, nosso planejamento orçamentário, ele sai do planejamento estratégico, que virou os acordos de resultado, ou seja, se formaliza nesses acordos de resultado, e aí, a partir disso, nós elaboramos as peças orçamentárias, que, como a professora Mazé já disse, e o Fábio também já disse, são 3, o PPA, as LOAs e a LDO, cada uma no seu período decidido por lei e tal. Então, primeiro vem o PPA, uma peça de 4 anos, depois vem as LDOs para cada um dos anos, que dizem dessas diretrizes, além de fazer todos esses cálculos de resultados fiscais, metas fiscais, tudo isso que a gente acabou de ver. Ela também informa as despesas, ou seja, o rumo das despesas, ainda que não seja exatamente a despesa que vai ter na LOA, é o rumo que as despesas vão tomar para cada uma das leis orçamentárias. Este ano a gente criou uma nova funcionalidade, que agora a gente consegue acompanhar, todos os servidores públicos e todos os funcionários que lidam com planejamento orçamentário conseguem acompanhar, de fato, o planejamento estratégico na visão orçamentária. Estou dizendo isso aqui, não é uma coisa que está pública, não, são códigos de trabalho, mas é para fazer menção aqui às iniciativas de modernização e de inovação do ponto de vista do planejamento estratégico e do planejamento orçamentário que essa administração está fazendo. Então, não é fácil integrar o planejamento orçamentário e o planejamento estratégico, são duas linguagens muito diferentes, e nós topamos encarar esse desafio. O prefeito nos deu essa liberdade, e nós estamos tentando elaborar isso da maneira mais adequada possível. Então, esse ano a gente conseguiu dar um passinho a mais, tá? Que é exatamente essa integração sistêmica, por via de sistemas de informática, entre o planejamento estratégico e o planejamento orçamentário. Este ano, além de tudo isso que a gente já falou, a professora Mazé já falou, o Fábio já falou, eu também vou falar aqui um pouco, mas ou seja, a LDO se baseia nas demandas da sociedade no programa de governo. Ela foi coordenada pelo prefeito Jorge Lapas, com participação dos técnicos da CEPLAG, da Secretaria de Finanças, cada um, Secretaria de Finanças calculando as metas, esses cálculos mais complexos, e a gente juntando os dados das despesas e batendo com o planejamento estratégico, ou seja, fazendo esse meio de campo. Além disso, a gente teve esse ano um outro elemento constitutivo da nossa LDO, que é a readequação orçamentária que o próprio exercício de 2015 nos impôs. Então, o que significa isso? Nós vínhamos acompanhando ao longo de 2014 uma piora no cenário de expectativas de arrecadação municipal, ou seja, a arrecadação municipal, não que ela está diminuindo, que a gente está arrecadando menos, mas a gente está arrecadando, a nossa arrecadação está crescendo cada vez menos, como vocês viram na apresentação do Fábio. E isso impõe uma dinâmica de crescimento das despesas diferente. Né? Imagina o seguinte, para ser bem, eu não gosto de dar exemplos dizendo que o orçamento público funciona como funciona a casa de uma família, porque não funciona de fato, mas é um exemplo explicativo que talvez tenha um grau para o público entender, talvez funcione bem. Imagina assim, o meu salário está crescendo 5% ao ano, mas o meu aluguel cresce 20% ao ano. Isso vai dar problema em breve. Né? A gente vai ter que passar a comprar menos, fazer menos passeios, comprar menos cervejas, enfim, qualquer outra coisa, gastar menos com lazer, ou talvez tirar o filho da escola, ter que colocar numa escola pública, se tiver o filho na escola privada. Então, o que está acontecendo com os municípios no Brasil, e particularmente no caso de Osasco, isso é bastante significativo, é que a nossa receita tem crescido cada vez menos, então nós temos que colocar um freio para nossas despesas não crescerem muito acima da receita, porque uma hora a gente vai ter que começar a abrir mão de despesas. Tá? E foi isso que a gente fez em 2015. Então, como o Fábio disse, o nosso ICMS, o índice de participação do ICMS caiu significativamente. Isso se refletiu, esse dado saiu publicado agora, umas 2 semanas atrás, refletiu uma queda no PIB do município de Osasco. Enfim, então nós estamos passando por uma situação na qual a dinâmica arrecadatória do município tem diminuído. E por isso nós fizemos várias reuniões com o prefeito, Secretaria de Finanças, Secretaria de Planejamento, para readequar o planejamento orçamentário a esta nova dinâmica arrecadatória. E isso impacta
nas previsões para 2016, ou seja, impacta na LDO de 2016. Esse talvez tenha sido a grande alteração do ponto de vista do processo de constituição e elaboração da LDO, além desses avanços tecnológicos, técnicos que a gente está fazendo aqui. Além disso, a gente ainda teve que tratar desse cenário não muito favorável, não muito otimista. Tá? Não é só para a gente, todos os municípios, não é só um problema nosso, todos os municípios do Brasil têm passado por isso, de alguma forma ou de outra. Para vocês terem uma ideia, a arrecadação do ICMS do Estado de São Paulo ficou estagnada. Em 2014, ele arrecadou a mesma coisa que ele arrecadou em 2013. Isso é ruim, tá? Porque as despesas crescem, né? Elas sempre crescem. Você fez um hospital, vai ter que contratar mais gente, assim sucessivamente. Tá bom? Do ponto de vista de como é que é feito o planejamento, ou seja, a gente tem lá os acordos de resultado, que são esses caderninhos bonitos aqui, que vão estar disponíveis no site logo em breve. Logo em breve, um mês, 2 meses, não sei, alguma coisa assim. A gente tem 290 projetos estratégicos, ou seja, aquilo que o prefeito entende que vai levar o município para um determinado lugar, que este lugar é aquilo que está no plano de governo. Então, temos ali 290 projetos estratégicos. Desses, 199 projetos estratégicos foram orçados em 2016. Tá? Não, alguns projetos não têm orçamento, outros têm um cronograma diferente, cada projeto tem uma vida própria. Nós fizemos cerca de 27 reuniões com as secretarias para afinar projeto por projeto. Então, somando todas as reuniões que a gente fez com as secretarias, foram 27. Então, não é uma peça, a nossa LDO não é uma peça de gabinete, ela não é uma coisa que a CEPLAG faz em conjunto com a Secretaria de Finanças, lá trancada numa salinha, 7 chaves. Não, ela é discutida com toda a administração pública. A administração pública recebe as demandas do orçamento participativo, então tudo isso entra nesse caldeirão aí de discussões que a gente fez ao longo dessas 27 reuniões para poder constituir a peça da LDO. Tá? E aí cada um dos secretários eles validam, ou seja, eles vêm lá, os secretários participam, eles avaliam o que a gente está fazendo, o nosso trabalho, e só então a gente mostra para o prefeito, e depois de mostrar para o prefeito, a gente encaminha para essa casa. Então o trabalho de confecção da LDO não é um trabalho simplório, assim, do ponto de vista de trabalho, ele é trabalhoso. Né? Como é que a gente faz como é que a gente calcula, como é que a gente faz a LDO, quais são os elementos que a gente usa para construir essa peça. Então, a gente vai lá e faz, a Secretaria de Finanças prevê a receita, a gente vai descontando dessa receita todos os custos que a gente sabe que vai acontecer. Então, a gente desconta lá a despesa com o pessoal, desconta o custeio da máquina, ou seja, o custeio existente é aquilo que a máquina pública gasta para se manter funcionando, que não é despesa com o pessoal, nesse caso. A dívida pública que a gente tem que pagar, os repasses que a gente faz para a Câmara Municipal, para a FITO, e agora a gente também faz repasses para a CIOeste, que é o consórcio de municípios da região Oeste. Tinha subsídio de transporte coletivo na peça passada, nessa peça já não tem mais. Aí sim a gente organiza os projetos estratégicos, ou seja, aquilo que a gente vai gastar com os projetos que o governo definiu no seu orçamento, no seu planejamento estratégico. Para construir tudo isso aqui, a gente tem que levar em consideração alguns aspectos legais, ou seja, algumas limitações que a Lei de Responsabilidade Fiscal nos impõe, além, é claro, de todo aquele cálculo que o Fábio falou dos resultados fiscais, das metas fiscais, resultados nominais, resultados primários. Além de levar em consideração tudo isso, a gente ainda tem alguns limites para levar em consideração, que é a aplicação mínima na saúde e na educação, ou seja, por Constituição nós temos que aplicar no mínimo 15% da nossa receita de impostos e transferências na saúde e no mínimo 25% na educação. A gente tem limitadores para as despesas com pessoal e encargos, nós temos que levar isso em consideração. Nós temos limitadores para as operações de crédito, nós temos que levar isso em consideração, toda vez que nós vamos pedir empréstimo ao governo federal. Em geral, nossos empréstimos são para o governo federal. Nós temos limitadores de pagamento de juros e amortização da dívida. Quais são esses limitadores de pagamento de juros e amortização da dívida? São todos aqueles cálculos que o Fábio mostrou nas metas de resultado primário e resultado nominal. E no ano de 2016, nós temos limite da despesa com publicidade, que não pode ser superior à média gasta nos últimos 3 exercícios. Então, além disso, nós temos que levar em consideração este limite também da lei eleitoral. Então, resultados do planejamento, a gente vai apresentar aqui o resultado final, ou seja, como é que ficou orientada as nossas despesas. Nós não vamos entrar aqui na minúcia da despesa por despesa, porventura alguém precisar, a gente entra, né, nisso ao longo do debate.
mas vamos dar uma cara meio de conjunto para a peça, ou seja, nós vamos apresentar o resultado do ponto de vista do planejamento estratégico, então uma visão de conjunto, até porque se a gente fosse apresentar despesa por despesa, a nossa base de dados de despesa tem 1.300 linhas, então nós vamos passar aqui a tarde inteira mostrando linha por linha para os senhores. Então vamos lá, do ponto de vista do que orientou o planejamento estratégico, então o planejamento estratégico foi orientado por essa visão de futuro, a gente chama, a visão de futuro objetiva, desenvolvimento econômico, equidade social e regional e a elevação da qualidade de vida da população. Então todos os projetos que foram formalizados ao longo do processo de planejamento estratégico visam esses 3 grandes conjuntos de, digamos assim, lugares onde a gente quer chegar. Ou seja, nós estamos num ponto A, ou seja, nós estamos aqui no município de Osasco numa situação e nós queremos chegar numa situação nova, ou seja, num ponto B. E esse ponto B a gente vai chegar lá se a gente conseguir organizar projetos que visem o desenvolvimento econômico, a equidade social e regional e a elevação da qualidade de vida da população. Tá? Então, todos os projetos visam esses 3 grandes objetivos, digamos assim. Esse é o nosso mapa estratégico, ou seja, como é que o nosso planejamento estratégico está organizado. Então, ele está organizado daqui de baixo para cima. Olha aqui, então, a gente tem desenvolvimento econômico, equidade social e regional e elevação da qualidade de vida. O mote do nosso planejamento estratégico seria Osasco, o melhor município da região metropolitana para se viver. E aqui embaixo, todos os eixos de projetos, eixos de despesa, digamos assim, os grandes eixos de objetivos que a gente vai tratar aqui no planejamento estratégico, que vão se refletir no planejamento orçamentário, e agora sim a gente entra no planejamento orçamentário. Tá? Então, o nosso planejamento orçamentário por eixo, além desses eixos que estão aqui, além desses eixos que estão apresentados aqui embaixo, a gente criou 2 novos eixos, 3 novos eixos, na verdade, que é o pessoal, encargos, custeio existente e este sem acordo de resultado, que diz respeito a projetos que o município já vinha fazendo, que não fazem parte do planejamento estratégico, mas que são relevantes também. Então, são coisas que já existiam no passado. Tal. Então, evidentemente que o maior gasto que a gente tem é com despesa de pessoal, eu já disse isso aqui, toda vez que eu venho falar na Câmara eu repito, a função do serviço público é ofertar serviços públicos. E, para ofertar serviços públicos, a gente precisa de gente. Então, a maior contingente da nossa despesa vai ser com despesa de pessoal em encargos. Não é à toa, não é uma coisa só de Osasco. Todos os municípios do Brasil são assim. Precisa de pessoas para ofertar os serviços públicos e os equipamentos públicos. O segundo maior custo que a gente tem do ponto de vista, nessa visão por eixo, é o custo com a manutenção da máquina, que é exatamente isso. A gente oferta serviço público. Para ofertar serviço público, a gente precisa custear o serviço público com gente e com os insumos necessários para ofertar esses serviços públicos. Então, logo, a maior parte do nosso custo, a maior parte das nossas despesas diz respeito à despesa com o pessoal e os insumos da oferta de serviço público. É um negócio mais ou menos óbvio, também não é uma característica só de Osasco, todos os municípios apresentam a mesma configuração. E aí sim veio os nossos eixos de planejamento estratégico. Então, nossos eixos de planejamento estratégico apresentam educação com 122 milhões, mobilidade urbana com 118 milhões, saúde com 144, segurança e controle interno com 15 milhões. São grandes eixos de despesa, dando um total geral aí só da Prefeitura de Osasco, sem contar FITA e PMO, assim como os dados que o Fábio já apresentou, de 2 bilhões 126 milhões de reais, ou seja, um orçamento razoavelmente elevado para a região metropolitana de São Paulo. Por objetivos estratégicos, ou seja, o nosso planejamento estratégico ele está organizado em eixo, desses eixos estão subdivididos em objetivos estratégicos. Então, aqui estão os objetivos estratégicos que têm a maior alocação de recurso, excluindo pessoal e custeio da máquina. Tá? Então, aqui é só aquilo que a gente alocou nos planejamentos estratégicos. Só isso aqui é só o que vai, as despesas que vão nos levar a esta situação, aqueles objetivos que a gente expôs, ou seja, vão nos levar a se tornar Osasco a melhor cidade da região metropolitana de São Paulo para se viver. Tá? Então, a gente tem aqui, por ordem de grandeza de valores, modernização da rede de saúde para assegurar acesso à população, políticas de saúde, 119 milhões, ampliação da fluidez, segurança e mobilidade urbana, espaços
viários do município, 117 milhões, promover o direito à moradia digna, 90 milhões, promover o ensino público de qualidade com igualdade de acesso a todos, 51 milhões, ampliar a oferta de vaga em creche, 35 milhões, e aqui estão constituídos os nossos 10 objetivos com maior quantidade de recurso disponibilizado na LDO, lembrando que a LDO é um preâmbulo da LOA, pode ser alterado, não, desde que não seja de maneira significativa e abrupta, mas pode ser alterado. Então, condiz um pouco aqui com os nossos eixos, né? Então, educação, saúde e mobilidade urbana sendo os maiores eixos, e os objetivos com mais recursos sendo objetivos de saúde, de mobilidade urbana. Esse daqui é um objetivo está ligado ao eixo de habitação, desenvolvimento urbano e habitacional, que também é um eixo elevado a 91 milhões de reais. Enfim, então, isso mostra uma amarração do nosso projeto, nosso planejamento estratégico. Tá? Do ponto de vista de órgãos, aí aqui sim já uma visão orçamentária estrito sensu, ou seja, cada órgão da administração pública é responsável por uma quantidade de políticas públicas e de oferta e de serviços e de gasto com pessoal. E aqui a gente mostra hierarquicamente também, do ponto de vista do órgão com maior volume de recursos para aquele com a menor quantidade de recursos. Vocês podem ver aqui que a Secretaria de Planejamento e Gestão é a última, ou seja, nós somos uma secretaria econômica, ou seja, secretaria meio, a gente gasta pouco, não tem jeito, todas as secretarias meios gastam pouco mesmo. E as secretarias com maior volume de recurso, Secretaria de Educação e Saúde, muito por conta do limite constitucional, e o outro porque são eixos que a gente apostou muito. Então, se vocês verem lá atrás, lembrarem lá dos 2 slides atrás, vocês vão ver que o eixo de educação e o eixo de saúde estão entre os maiores. Então, necessariamente, a Secretaria de Educação e a Secretaria de Saúde vão estar entre as maiores secretarias do ponto de vista da alocação de créditos. Logo depois vem a Secretaria de Serviços e Obras, se vocês lembrarem bem também 2 slides atrás, o eixo de mobilidade, que boa parte das despesas fica por conta da Secretaria de Serviços e Obras, também era um eixo com volume de recursos considerável, logo a Secretaria de Serviços e Obras aparece aqui em terceiro lugar como uma secretaria com volume de recursos considerável. Tá? Do ponto de vista, o quarto órgão com maior volume de recursos é Encargos Gerais do Município. Encargos Gerais do Município concentra a maior parte das nossas despesas comuns, seja das despesas com a manutenção da máquina, além das despesas com a dívida pública. Por isso que é um órgão que concentra bastante recurso. E, enfim, a Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano, que, novamente, se vocês lembrarem lá atrás, 2 slides para trás, o eixo de desenvolvimento habitacional contemplava muitos recursos, logo a Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano apresenta um orçamento considerado elevado, aqui o 5º orçamento em termos de órgão. Tá? Evidentemente que isso aqui não reflete de maneira par e passo a organização do planejamento estratégico, porque as políticas são, às vezes, transversais, são 2, 3 secretarias que fazem uma política, não é um negócio que não dá para casar assim, desse jeito. Tá? Esse é um dos dilemas dessa organização que a gente vinha falando aqui, desse casamento entre a política, o planejamento orçamentário e o planejamento estratégico. Né? Uma das coisas que a gente está tendo que lidar aqui com esse novo jeito de fazer planejamento orçamentário. Do ponto de vista das ações, e aqui também é uma visão orçamentária, ou seja, o orçamento, para quem da população e os vereadores que forem olhar o orçamento, eles vão ver que o orçamento, na verdade, é um conjunto de códigos, lá, um monte de numerozinhos e tal. Eu vou mostrar um para vocês aqui logo em breve. Ele é um monte de códigos e um monte de números. Alguns números desses dizem respeito ao que a gente chama de ações. Essas são ações que o governo vai fazer para atingir um determinado fim. Então, aqui também as 10 ações com maior volume de recurso, remuneração do pessoal ativo, benefícios e encargos, o maior de todas, evidentemente, já falei sobre isso. Depois, aqui, despesas de custeio, despesas de manutenção de serviços públicos, e aí sim vem o reflexo do nosso planejamento estratégico, novamente saúde, novamente ampliação do sistema viário, urbanização e regularização de favela, aqui manutenção dos sistemas de informação e banco de dados unificados. Nós somos uma prefeitura que tem um volume considerável de dados informatizados e isso custa. Então, está aqui, faz parte do custeio, mas ele tem uma ação específica. Limpeza urbana e gerenciamento de resíduos, que também é parte do custeio, ou seja, é a coleta de lixo. Tá? Um volume considerável de recursos também. Aí vem ações pedagógicas complementares, educação, construção de próprios municipais, boa parte daqueles recursos de obras, implantação de sistemas unificados do banco de dados, esse aqui é um outro recurso
também relacionado à modernização da administração pública e manutenção da refeição escolar, também uma ação de educação. Tá? Então, vocês podem ver qual seja o olhar que a gente vai dar para a peça orçamentária, de uma forma ou de outra, ela está casada com aqueles grandes eixos do planejamento estratégico. Tá? E, por fim, do ponto de vista orçamentário, nós temos aqui o planejamento orçamentário recortado por grandes despesas, ou seja, grandes despesas como pessoal, que todas as fontes de recurso, o orçamento público ele tem uma peculiaridade. Não é que nem o nosso recurso lá de casa. Né? Vamos supor que eu casei, eu tenho uma conta conjunta, então o recurso fica lá disponível para a gente usar de qualquer forma. No orçamento público não é assim. Cada recurso, por vezes, depende da lei, depende de normas, ele tem uma caixinha específica, ele é usado em uma coisa específica. No recurso da educação, só pode ser usado na educação, os recursos da saúde só podem ser usados na saúde, e os recursos que vêm do PAC só podem ser utilizados naquilo que o PAC permite, e assim sucessivamente. E aqui a gente chama de todas as fontes, ou seja, todos os recursos, independente das caixinhas. Tá? Então, todos os recursos independentes das caixinhas, temos lá os 919 milhões de pessoal, projetos estratégicos 604 milhões, é um volume significativo do orçamento. Tá? E do ponto de vista de recurso próprio, ou seja, aquilo que nós podemos alocar, recursos que nós podemos alocar independente de normas, não é um bom jeito de dizer, mas a gente tem autonomia para alocar ele. A gente pode colocar na educação, se a gente quiser, pode colocar na saúde, pode colocar em obras, ele é gerencialmente livre. A gente pode alocar onde o nosso plano de governo assim escolher, onde o nosso planejamento estratégico definir. Então, do ponto de vista de recursos próprios, ou seja, ele é quase 50% do orçamento, a gente tem quase 50% recurso vinculado e quase 50% recurso próprio, mais ou menos isso. Então, a gente tem aí metade, mais ou menos, da despesa com pessoal e uma boa parte dos projetos estratégicos também, metade dos projetos estratégicos. Tá? Por fim, uma inovação que a gente está implantando esse ano e que diz respeito a essa casa legislativa, que são as emendas parlamentares individuais, ou seja, nós disponibilizamos um contingente de recursos, é a primeira vez que isso acontece no município de Osasco, é uma inovação significativa, assim como fazem, por exemplo, outros municípios maiores, assim como faz a União, assim como faz o Estado de São Paulo. Nós, que temos um orçamento significativamente grande, já temos a maturidade para conseguir avançar nesse sentido também. Então, destinamos lá um valor para as emendas individuais de cada vereador. Elas estão alocadas sobre este código aqui da LDO, então, quando os vereadores forem procurar lá o volume de recursos, para fazer as suas emendas, elas vão estar alocadas neste código, então é importante que as assessorias e tal se organizem para verificar isso lá, como monta 3 milhões e 100 mil reais, tá? Esse volume. Aí não tem só boa notícia, tem as boas notícias, sempre vêm acompanhadas das más notícias também. Né? Mas essa é uma má notícia tranquila, uma má notícia simples. As emendas fazem parte do orçamento público. Logo, elas devem seguir o mesmo rito do orçamento público, as mesmas classificações do orçamento público, ou seja, todo este aparato burocrático classificatório vai ter que ser contemplado. Então, de uma forma ou de outra, quando as assessorias técnicas dos vereadores estiverem planejando as emendas, se já não tiverem, né, confeccionando as emendas, elas vão ter que se atentar para 2 detalhes fundamentais, que, pelo menos do meu ponto de vista. Tá? E eu queria deixar já registrado aqui em tribuna, inclusive, que a gente, lá da Secretaria de Planejamento, da Secretaria de Finanças, estamos à disposição para qualquer dúvida que qualquer vereador, qualquer equipe técnica de vereador venha a ter, no sentido de alocar recursos, no sentido de classificar os recursos, não tem problema, nós estamos 100% destinados a ajudá-los, porque se vier com um problema classificatório, nós vamos ter que não vamos poder aceitar, porque tecnicamente vai inviabilizar a emenda. Tá? Então, não se privem, se precisarem, claro, evidentemente, de nos ligar e procurar ajuda e tal. Vamos organizar isso de uma maneira a contemplar todas as questões burocráticas e classificatórias. Então, a gente tem aqui 2 coisas que os vereadores vão precisar se atentar. As classificações devem estar constantes no PPA, ou seja, nós não podemos fazer nada que não esteja já contemplado no PPA. Esse é um pré-requisito
da LDO. Então, antes de mexer nas emendas, é bom dar uma olhada no PPA, ver o que tem lá, ver o que está disponível e tal, né? E no plano de contas da UDESP, né? Então, também tem que olhar no plano de contas da UDESP. Então, conforme vocês forem planejando as emendas, não sei em que tempo, mas é bom se atentar para as codificações e para se o projeto que está sendo levantado faz parte do PPA. Tá? E para qualquer uma desses dois elementos, estamos à disposição, tanto a Secretaria de Finanças, eu já estou colocando aqui, junto com a gente, a Secretaria de Planejamento e a Secretaria de Finanças, juntos, a gente vai... a Secretaria de Assuntos Jurídicos, aqui na figura do senhor Manuel. Sim. A novidade é um recurso destinado especificamente para isso. Bem lembrado, mano. Então, assim, todos os ritos precisam ser cumpridos. A nossa novidade é que nós temos lá um lugarzinho onde pode se retirar recurso sem prejuízo de nenhum projeto constante na LDO. Na verdade, é isso, né? Então, quando vocês procurarem lá este código na LDO, ele monta sob este código todos os recursos destinados para emendas parlamentares sem prejuízo da execução daquilo que está previsto no planejamento estratégico e no PPA. Tá? As emendas do... Não, tem todo um tempo para... Tem todo um tempo para planejar, para fazer, não precisa fazer agora. Como a vereadora Mazé já disse, a LDO é só o encaminhamento do que vai ser a LOA, ela não é o orçamento, evidentemente. Então, a gente tem aí um tempinho para se planejar. Então, vão pensando, vão olhando o PPA, vão olhando as classificações, conversem com a gente lá na Secretaria de Planejamento, conversem com a gente na Secretaria de Finanças. Como nós temos tempo, acho que não vai sair nada... Esta má notícia da codificação ela não é tão ruim assim, vai dar tudo certo. Tá? Bom, e com isso eu encerro a minha participação aqui. A gente está aberto para as perguntas, conforme a vereadora. Obrigada ao Fábio, obrigada ao Luiz Felipe. Bom, vocês viram que a grande novidade botou todo mundo em alvoroço, né, vereador Alex? O valor total é perto de 3 milhões, não é isso? 3 milhões e 100 é o valor total. E, evidentemente, isso tem que estar referenciado no PPA, na LDO, no PPA, no Programa de Governo, e nas ações que os vereadores auxiliam, né? Ajudam o prefeito a realizar. Bem, feitas as apresentações, nós queríamos passar a palavra aos vereadores que desejarem fazer uso da mesma. Então, vereadora Luiz, quer fazer uso da palavra? Então, o vereador dispõe de 3 minutos. Bom dia a todos. Quero cumprimentar a mesa aqui em nome da professora Mazé, que é a presidente da Comissão de Economia e Finanças da Casa. Cumprimentar todos os senhores vereadores aqui presentes, Josias, a Karen Gaspar, o nosso presidente Jair Assaf, o Alex da Academia, o Valdir Roque, e cumprimentar o vereador Teoneulo, que secretaria aqui os trabalhos, cumprimentar a nossa secretária, a Lúcia, que é a secretária de Finanças do nosso município, o Luiz e o Fábio, e os assessores que vieram acompanhar aqui o nosso trabalho. Vai ser bem breve dizer que chamou a atenção exatamente no artigo 17, e a mensagem do senhor prefeito, Jorge Lapas, colocando essa questão da inovação de separar a parte do orçamento futuro para promover as emendas parlamentares. Eu considero isso bastante importante, vou nem entrar no mérito do valor do recurso, que é de 150 mil aqui
provisionado na nossa Lei de Diretriz Orçamentária para compor o orçamento 2016, mas, na verdade, mostra que é uma iniciativa que ela pode, inclusive, no futuro, aperfeiçoar o que o prefeito chamou aqui da parceria entre os agentes públicos, vereadores, vereadoras, e o Executivo Municipal. Porque, como bem disse o nosso diretor, que eu aproveito para cumprimentá-lo também, doutor Manuel do DATL, as emendas elas já eram objeto já de você realizá-las. O problema é que, da forma como era, você precisava fazer uma transposição de recurso. Quando o vereador, o parlamentar, apresentava uma emenda parlamentar, quase que, certamente, ela seria vetada. Por quê? Porque o Executivo, ao encaminhar o orçamento, ele já fez todos os ajustes possíveis, com base no PPA, na LDO, e as suas metas financeiras, metas físicas, enfim. Então, ficava muito difícil a gente transpor recursos, por exemplo, ou mesmo dentro da mesma secretaria, entre departamentos, enfim, entre programas, atividades, ou então você retirar recursos de uma secretaria e reduzir o recurso daquela secretaria e ampliar o recurso da outra. Por quê? Porque a conta tem que bater. Você não pode alterar o orçamento, o valor total do orçamento, do ponto de vista das despesas e receitas. Então, nesse sentido, o que foi feito? Destacou, ou seja, deixou disponível 3 milhões e 100 mil, que dá 150 mil aqui em média, para cada vereador apresentar uma emenda, utilizando essa rubrica que foi aqui apresentada, a fim de não haver prejuízo na aprovação da emenda parlamentar. Então, isso eu considerei um avanço mesmo. E, no mais, preocupa, a dívida consolidada é muito alta, subiu 7,03%, e preocupou também essa questão do nosso precatório, que, lamentavelmente, poderá sair de um 0,5% da receita corrente líquida, tomara que não aconteça isso, para 5%, o que vai complicar significativamente a execução orçamentária, é evidente, em 2016. No mais, desejar boa sorte a todos e que a gente possa ter dias e tempos melhores do ponto de vista do desempenho, do desenvolvimento da nossa economia, que eu acredito muito nisso no exercício seguinte. Obrigado. Obrigada ao vereador, é o líder do governo aqui na Câmara. Consultados os vereadores, o vereador Alex se sente atendido nas suas questões, o vereador Valdir Roque, o vereador Josias, o vereador Jair Assaf, o vereador Rogério Silva, que já está no cantinho aí prestando atenção, e a vereadora Karen Gaspar solicitou a palavra. E o vereador Toniolo também declina da palavra. Então, por favor, vereadora Karen, 3 minutos. Obrigada, boa tarde a todos. Bom dia. Na verdade, eu estava até conversando com a assessoria aqui da Câmara também, eu cheguei um pouco atrasada, peço até desculpa, mas eu confio na presidente da comissão e em todo o quadro técnico que está aqui. A minha dúvida, ela é uma dúvida que vem desde o primeiro ano, né, se na gestão do nosso prefeito Lapas foi feito algum estudo ou não da possibilidade de anistia. A gente sabe que existe realmente um débito de pessoas, né, com os tributos municipais aqui em Osasco, e se às vezes esse débito ele é tão grande que é melhor estar se dando a anistia para que a pessoa pague o tributo em si, retirando a multa e os juros, para pelo menos o município ver aquilo que estava perdido, alguma porcentagem resgatada. Então, se houve, na última reunião que teve aqui na Câmara, falaram que não iria ser dado, não haveria possibilidade nenhuma. Se hoje já mudou isso e há algum estudo pensando se é melhor conceder a anistia ou não? Obrigada. Nós não recebemos nenhuma pergunta da plateia e tampouco pela internet. Então, eu penso que nós podemos passar a palavra da secretária e encaminhar o nosso trabalho. Com
relação à sua pergunta, de fato, nós não temos ainda nenhum encaminhamento com relação à anistia. Não houve, o que nós temos é esse procedimento de parcelamento recente, né, que a gente vem analisando e executando, mas com relação à anistia, não temos nenhuma proposta. Bem, respondida a pergunta, né, nós conversávamos aqui que, a rigor, a anistia é inconstitucional, a não ser que haja uma compensação. Aí, como nós ainda estamos segurando o que tem, né, vereador? Bem, não havendo mais perguntas, acho que podemos caminhar para o encerramento. E eu agradeço à senhora Lucineide Aparecida de Lira, secretária de Finanças do município de Osasco, bem como aos demais palestrantes aqui presentes, tá? Deixa eu achar aqui, ou palestrante ou aqueles que o acompanharam, né? Então, o Bruno Mancini, diretor de Planejamento Estratégico da CEPLAG, o Aridelson Carlos César Turíbio, presidente do Fundo Municipal do Idoso e Conselho Municipal do Idoso, o Luiz Felipe Ambrósio, diretor de Planejamento Orçamentário, que apresentou o trabalho da secretária Dulcelena, mande um abraço para a Dulce, carinhoso. O Fábio Gomes Marques, economista, que fez o seu debut, é isso? Debutou hoje na tribuna? Você leva jeito, faz mais um treinamento que vai dar tudo certo, né, Luísa? A própria Lucileide, evidente, né? Agradecer a Nicole Verílio, gerente de estratégia governamental da CEPLAG, e o doutor Manuel da Silva, diretor da DATL. Eu sei que há outras pessoas por aqui. Tem também o Givanildo, que faz parte da equipe da CEPLAG. Tem bastante gente. E todos os demais, por favor, sintam-se representados aqui. Queria cumprimentar o Gessé e o Toninho, que está do lado, né, que são do Sintrasp, diretores do Sintrasp, que o Toninho está aqui desde as 6 da tarde, desde as 6 da manhã, né, ansioso por ver as atividades, né? Não é o Gessé, é o Toninho, eu falei errado. Eu confundi. Desculpe, isso, perdão. Perdão, quem está presente é o Toninho e o João. E o João é que está aqui desde as 9 da manhã. Atenção, registre-se o fato, né? O Toninho também chegou, às 10, no horário junto com a gente. Mas o João ansioso estava aí. A imprensa que nos acompanhou, né? Bom, todos os que acompanharam o trabalho, agradecemos a presença. Informamos que essa audiência foi transmitida ao vivo pela TV Câmara Osasco. Para assistir a esta reprise e a todas as demais reprises das ações da Câmara, quer sejam as sessões ordinárias, extraordinárias, as sessões, as audiências públicas, entrar na programação, né, o www.osasco.sp.leg.br, né, vereador? Agradecer a presença dos vereadores, o Toniolo, o vereador Toniolo, que secretariou e é membro da Comissão de Economia e Finanças, o vereador Valdir Roque, que também é membro da Comissão de Secretaria e Finanças, a vereadora Karen, vereador Rogério Silva, vereador Josias da Juco, o nosso presidente, que acompanhou o processo todo, e o vereador Alex. É o vereador Alex, que também é membro da nossa comissão, isso, e o vereador Aloísio, que é o líder do prefeito na Câmara. Agradecer aos funcionários da Câmara, que organizaram e trabalharam nessa audiência pública, a assessoria do mandato, desejar a todos uma boa tarde, um bom almoço, uma boa tarde, e está encerrada esta audiência pública. Muito obrigada.